Bom dia. I see from the back I had 2 hours. Eu Now, tinha 2 horas, not so much. agora nem tanto. 2 hours would be wonderful, except I would be dead by the end. 2 horas seria ótimo, mas no final acho que vocês estariam mortos. How many of you were here this morning? Quantos de Give vocês me an estavam aqui idea. na primeira sessão, hoje de manhã? Okay. Ok. If you weren't, it was a separate message that we'll build on. Se você não estava aqui, não se preocupe, porque foi uma mensagem separada e a gente vai construir agora em cima dela. I was trying to give us a context for the times we live in. Eu estava tentando trazer um contexto desses tempos que a gente está vivendo hoje. We live in a season where God is literally stirring up and turning the whole world upside A down. gente está vivendo num tempo em que Deus está literalmente mexendo nas coisas e virando as coisas de ponta cabeça. This is not just difficult times in Brazil. This is difficult times in every nation of the world. E não são apenas tempos difíceis aqui no Brasil, mas são tempos difíceis em todas as nações do mundo. And God is using these difficulties. E Deus está usando essas dificuldades. We are watching what in history was the fall of the Roman Empire. A gente assistiu ao que na história foi a queda do Império Romano. We are watching what was 500 years ago, the complete reorganizing and understanding of what the church is. A gente está assistindo o que 500 anos atrás foi uma completa reorganização e pensamento do que a igreja é. And so you live in a time where we are at a hinge of history. Então a gente está no momento, vocês vivem no momento que é uma transição da história. And at these points of history, whether it was the year 0 or the year 500 or year 1000 or the year 1500 or 2000, E esses momentos da história, quer seja no ano 0, no ano 500, 1000, 1500 ou 2000, we have felt like it's the end of the world. a gente sente como se fosse o final do mundo. And normally then the church begins to pray and come quickly, Lord Jesus. E normalmente é quando a igreja começa a orar, vem logo, Senhor Jesus. Paul thought Jesus would return in his lifetime. O Paulo, ele achava que Jesus ia voltar na época dele. He's a little short. Ele não estava muito certo assim. So it's been a couple of thousand years now. Já faz 2000 anos agora. Many of us are sure he will come in our E lifetime. muitos de nós temos certeza que ele vai voltar aqui na nossa época. Hey, he might. Ele pode até voltar. But if he doesn't, Mas e se ele não voltar? you will have wasted your life. Você vai ter desperdiçado a sua vida. We're not here to waste our life. E a gente não está aqui para desperdiçar a nossa vida. We're here to use our life to do the work of the kingdom until he returns. A gente está aqui para usar a nossa vida para fazer a obra do reino até que ele volte. Or until we go to be with him. Ou até que a gente esteja com ele novamente. So Luther was asked, Então Lutero perguntaram para ele: if you knew Jesus was coming back tomorrow, se você soubesse, Lutero, que Jesus estava voltando amanhã, what would you do? o que você Today. faria hoje? He said, I would plant the tree, the fruit tree, Ele disse: eu plantaria uma árvore frutífera that I planned to plant yesterday, que eu planejei plantar ontem, because God says, live, do the work, tarry until I come. porque Deus disse para a gente fazer a obra dedicadamente até ele voltar. He lived as though Jesus would not come back for a long time. Então ele vivia como se Jesus fosse demorar muito tempo para voltar. But he prayed and thought as though he might come tomorrow. Mas ele orava e pensava como se Jesus fosse voltar amanhã. We hate that tension, E a gente odeia essa tensão, but God loves it. mas Deus ama essa tensão. I'm sorry. Desculpa. This is one of those places where how you feel about it doesn't make any difference. Essa é uma daquelas partes que não importa como você se sente, não vai fazer nenhuma diferença.
Okay, so now we're going to shift to talking specifically about political justice, God and political justice. Então agora a gente vai mudar a nossa fala aqui especificamente sobre Deus e a justiça política. This is almost 30 years of study and 6 years specifically in the writing. Então isso daqui é fruto de 30 anos de estudo e 6 anos de escrita focada. And I'm going to try to summarize it to a certain extent in something understandable in 39 hours and 47 seconds. Eu vou tentar resumir então de uma maneira que vocês consigam entender em 39 horas e 42 segundos. That's what the clock says. É o que está dizendo ali, gente, desculpa. Okay, so it will shock you and it will not satisfy you. Então o que eu vou falar aqui é algo que vai chocar você e algo que não vai te deixar satisfeito. Because I am not God. Porque eu não sou Deus. I'm giving you a nutshell about God. Eu estou resumindo aqui, falando de Deus em muitas poucas palavras. You have to take that back to the scriptures Vocês vão ter que voltar para as Escrituras and get to know this God yourself. e conhecer esse Deus por vocês mesmos. And if you are unwilling to do E that, se você não estiver disposto a fazer isso, forget about discipling the nations. esqueça o discipulado das nações. Just be saved and be happy. Simplesmente seja salvo e seja feliz. Maybe we should make a new song. A gente devia cantar uma música nova. I just be saved and not be happy. Pelo Just menos a be gente é saved salvo, a and gente not é be feliz. happy. God's not mad at E you, Deus não está bravo com você, but you're useless to the kingdom. mas você é inútil para o reino. You can live forever, Você pode viver para sempre, but you're of no value here and now mas você não tem valor aqui e agora. because you're serving yourself, not the Porque king. você está se salvando e não aos outros. As far as I can tell, happiness has nothing to do with scripture. E, pelo que eu posso dizer, felicidade não tem nada a ver com as Escrituras. Joy, Alegria, fulfillment, a realização sense of gratification, e um senso de a sense gratificação, of strength, um senso de força, Yes. isso sim. happiness, Felicidade not such a big subject. não é um assunto assim tão grande nas Escrituras. Okay, so when we look at anything in scripture, we have to start in Genesis. Então, tudo que a gente for ver na Bíblia, queridos, a gente sempre precisa começar lá em Gênesis. Jesus says, you do not understand what I'm talking about unless you understand what my Father said through Moses and the prophets. Jesus disse: vocês não entendem sobre o que eu estou falando, a menos que vocês entendam o que meu Pai falou através de Moisés e dos profetas. So if you think God thinks one way in the Old Testament and a new way through Jesus, Então, se você acha que Deus pensava de uma maneira no Antigo Testamento e pensa de uma nova maneira através de Jesus, you don't know God or Jesus você não conhece nem a Deus e nem a Jesus. in the sense of knowing how they think. No sentido de saber como eles pensam. You may have a personal experience, Você pode with ter them, uma experiência pessoal, but that's completely different than knowing how they mas think. isso é completamente diferente de você saber como eles pensam. Okay, so if we want to understand political justice, we have to start in Genesis. Então, se a gente quiser entender justiça política, a gente precisa começar lá em Gênesis. We have to start in Genesis 1 and 2. E a gente precisa começar lá em Gênesis 1 e 2. The foundation of all of the kingdom is in Genesis 1 and 2. Porque o fundamento, a fundação de todo o reino está lá em Gênesis 1 e 2. Everything else is after sin comes, what is the damage, and then how do we live differently? E tudo que vem depois é depois que veio o pecado, o dano causado pelo pecado e como a gente pode tentar viver com isso. And so we have two people in a garden the size of Saudi Arabia
and Iraq and probably Oman and a whole bunch of other countries. Então a thrown gente in. tem um jardim ali com 2 pessoas e esse jardim é mais ou menos do tamanho da Arábia Saudita, mais o Iraque e outras nações. And they are in a cultivated garden, E eles estão num jardim cultivado mature and bearing fruit. com frutos, árvores que são maduras e dão fruto. God meets with them every night E Deus encontra-se com ele todas as and noites, walks with them in the evening, caminha com eles à noite, teaches them, listens to their questions, ensina a eles, ouve as perguntas deles. and justice is fully present there. E a justiça está plenamente presente ali no jardim. Fully present. Plenamente presente. Now, lest we be naive, Agora, a não ser que nós sejamos inocentes, this is not a simple justice. não sejamos inocentes, queridos. Essa justiça não é uma justiça simples. They have enough to eat. Eles têm o bastante para comer, In fact, they have more than enough to eat. mas eles têm mais do que o bastante para comer. Their education system is taught by God. O sistema de educação deles é ensinado pelo próprio Deus. They understand the basis for marriage. Eles entendem a base para o casamento. They understand the right to worship and to interact with God. Eles entendem o direito de adorar e interagir com Deus. They understand their importance as individuals. Eles entendem a importância deles como They indivíduos. understand they have authority in God. Eles entendem que eles têm autoridade em Deus. They understand they have a future of creating a world of communities like this that live this way. E eles entendem que eles têm um futuro para criar um mundo de comunidades assim. They don't kill things, Eles não matam coisas, not human or anything else. nada humano nem nada mais. But Mas there is one tree havia uma árvore in all of Egypt, Saudi Arabia, and Iraq. em todo o Egito, Arábia Saudita, Iraque, naquela extensão toda. All the other trees are theirs. Todas as árvores eram deles. But there's one tree Mas havia uma árvore they cannot have. que eles não podiam ter dela. Only one. Só uma. Because part of the kingdom Porque parte do reino is we have a king. é que nós temos. We have a king. É que parte de um reino é que nós temos um rei. And this king E esse rei, wants to give us ele quer nos dar everything, tudo, but not that tree. mas não aquela árvore. Why? Por quê? Because to be human, Porque para ser humano, we have to have a choice. a gente precisa ter uma escolha. To be human, Para sermos humanos, we have to know our authority. a gente precisa conhecer, saber da nossa autoridade. To be in the kingdom of God, Para estarmos no reino de Deus, we have to know where our authority came from. a gente precisa saber da onde veio a nossa autoridade. And if I go, but I want that tree. E se eu falo, eu quero essa árvore. I got a million trees, but I want Eu tenho milhões de that árvores, one. mas eu quero aquela. I am greedy. Eu sou gananciosa. And I do not believe E eu God não has authority acredito over me. que Deus tem autoridade sobre mim. So perfection Então a perfeição includes inclui the freedom a liberdade of the individual. do indivíduo. You have a right to sin. Você tem direito de pecar. Oh, stop it. Para. You know you do and you've done it. Você sabe que você tem direito de pecar e você já pecou. And you didn't just do it before you got E saved. você não fazia isso só antes de você ser salvo. You did it, well, let's be kind. We'll say yesterday. Vamos dizer, vamos ser generosos aqui, você pecou ontem. Why did you sin? Por que você pecou? You know it's wrong. Você sabe que é errado. You know that's not what God wants. Você sabe que não é o que Deus quer. You talk about him being king
king of your life Você all fala the time. que ele é o rei da sua vida, But then he's not. mas daí ele não é. Make up your mind. Você precisa se decidir. You are either under the authority of Ou God você está sob a autoridade de or Deus, you're not. ou você não está. And the way you can tell is by how you live. E a maneira que a gente pode ver isso é como você vive. It's only a tree. É só uma árvore, But always the one thing we can't have is the one thing we want. mas sempre aquela uma coisa que a gente não pode ter é aquela coisa que a gente quer. Always. Sempre. Okay. Ok. So they eat of the tree. Então eles comem da árvore. Was that what happened? O que aconteceu? Well, we wouldn't even be able to see it. Ou então a gente nem poderia ver. But they changed the authority structure of the kingdom. Mas eles mudaram a estrutura de autoridade do reino. They removed the constitution of God Eles removeram a Constituição de Deus. and said, no, E disseram, não, I can have the tree too. eu também posso ter a árvore. Anarchy Anarquia against God. contra Deus. Ultimate freedom A liberdade final is not freedom at all. não é a liberdade. I am free and I can do what I like. Eu tô livre, eu posso fazer o que eu quiser. It is anarchy. Isso é anarquia. And there is nothing more violent than the governance of no governance. E não tem nada mais violento do que um governo de não governo. Oh my gosh. Ah, meu Deus. Human beings don't do well by themselves. Os seres humanos não se dão muito bem sozinhos. Now the fruit of that sin, Agora, o fruto disso, o pecado, and we won't go into too much detail, is ultimately they are thrown out of the garden. e a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas vocês sabem que eles foram expulsos do jardim. I don't care how many days this took. E eu não me importo quanto tempo levou, quantos dias isso levou. Can we move on from how many days? A gente pode seguir adiante sem se importar quantos dias levou para isso Can we acontecer. move on to what God means? Vamos ver o que Deus quer dizer com isso? You know, really, how long before they had Cain? And where did those other people come from? And were Cain and Abel the first? Quanto tempo que chegou até Caim, depois Caim e Abel? Como que foi isso? I don't know. Eu não sei. The only way you could know that is that God wrote it in the story. A única coisa que eu sei é que Deus queria que isso tivesse registrado na And he história. didn't put it in the story E ele não colocou esses detalhes na história, because it's not relevant. porque não é relevante. Two chapters on the creation of the entire universe is a bit short. 2 capítulos sobre a criação de todo o universo é um pouco curto, né? Clearly, God was not doing a detailed analysis. Então é claro pra gente que Deus não estava fazendo ali uma análise detalhada. But he is telling us the meaning of our origins. Mas ele está falando pra gente o significado das nossas origens. And to know where we want to go, we have to know where we are. E pra gente saber pra onde a gente quer ir, a gente precisa saber onde a gente And to tá. know where we are, we have to know where we came from. E pra saber onde a gente tá, a gente precisa saber de onde a gente veio. And God says, you came from that garden. E Deus falou, vocês vieram do meu jardim. Okay, as soon as they move out of the garden, Então assim que eles saem do jardim, and there are more people, e tem mais pessoas, 2 brothers, Cain 2 and Abel, irmãos, Caim e Abel, they believe in God. eles acreditam em Deus, They're coming to worship God. eles estão adorando ali a Deus. They have occupations. E eles têm ocupações. Cain he does farming. O Caim trabalha ele é um fazendeiro, He cultivates the earth. ele cultiva a terra. Abel is a shepherd. Abel é um pastor. What do they bring to God? O que eles trazem para Deus? What they have. O que eles têm. One's got vegetables and fruit, and the other one's got a sheep. Um tem legumes e frutas e o outro tem ovelhas. They bring it to God, Eles trazem isso para Deus and God goes, e Deus vai. I prefer Cain's, Ele fala, eu prefiro do Caim. Abel's. Desculpa, o do Abel. He doesn't say I prefer Abel. Ele não disse eu prefiro Abel. He says I prefer Abel's
offering. Ele falou, eu prefiro a oferta de Abel. How unfair. Que injusto! He's teaching us. Ele está ensinando pra gente. If you love God, you just go, well, why, God? Se você ama a Deus, você pergunta pra Deus, por que Deus? No! I brought what I have and it wasn't enough. Eu trouxe o que eu tinha e não foi o suficiente. How could God tell me Como que Deus podia falar pra mim what He wants o que Ele queria? as an offering? Que o que eu dei não foi uma oferta. Oh, that little godlessness, that little bit of anarchy grows into a very big ego in one generation. Então, em uma geração, essa falta de Deus, essa anarquia, ela cresce de tal maneira. It kills the E o outro competition. vai lá e mata o competidor. We go from an apple or a piece of fruit to murder. Então a like gente sai de uma fruta, uma maçã, qualquer fruta, para o assassinato. that. What is the meaning? Qual que é o significado? Without God in authority, without God in authority, Sem Deus na autoridade, we are not nice. nós não somos legais. Period. E ponto final. There's so much violence in Brazil. Ah, tem tanta violência no Brasil. Oh, for heaven's sakes. Por favor, né, gente? There has always been violence Sempre houve violência in South America. na América do Sul. Have you not studied your own history? Vocês não estudaram a história de vocês? Did you think you got a new kind of economy and government, and now you're evangelicals, and so here we are, and we're all such nice people. Vocês acham que agora porque vocês têm um novo governo, um novo sistema, uma economia, vocês são evangélicos, vocês são pessoas tão legais? No, human beings are not nice. Não, os seres humanos não são And legais. all I have to do to prove it is take something from you that you treasure. E a única coisa que eu preciso fazer para provar isso é pegar uma coisa que você tem muito valor para você, And tirar if de você. you treasure it enough, E se você gostar, amar essa coisa I suficiente, will contemplate killing you. você vai até pensar em me matar. And if it's bad enough, I will do it. E se for tão ruim assim, eu vou fazer isso, eu vou matar. And if you don't know that about yourself, you are a liar to yourself. Se você não sabe isso a respeito de si mesmo, você está mentindo para si mesmo. Period. Ponto final. So we go straight from the garden, eating of the tree, removing God as authority, right to killing each other. Então a gente sai direto ali do jardim, removendo Deus da autoridade para o homicídio. We have a couple of more generations and we get a story about this guy named Laban. E daí depois de algumas gerações a gente ouve a história desse homem chamado Labão. I think Laban was Noah's grandfather, but I'm not 100% sure. Eu acho que Do o the Labão era o Laban. Labão, né? Ele era, acho que, o avô de Noé, mas eu não tenho certeza. Laban is a prosperous guy Ele era um homem próspero, with a lot of wives. com muitas mulheres, He's doing pretty well. e ele estava indo muito bem. And he says, Cain was protected by God if anyone slapped him. E ele fala, Caim foi protegido por Deus. Se alguém fizesse alguma coisa com ele, I will kill more than 70 eu vou matar mais de 70. for looking at me wrong. Só por olhar para mim da forma errada. Oh my gosh. Meu Deus. God was lenient to Cain, and so it produced nice people. God was what? He was lenient. Deus ele foi bom com Caim And it produced Laban. e produziu Labão. Cain got away with it. I can get away with it Então, over and over and over se o again. Caim conseguiu se safar com isso, eu também vou conseguir me safar. And then we go one chapter or another chapter, E daí a gente passa um capítulo e outro capítulo, and God says this: e Deus diz o seguinte, the whole world was violent.
que o mundo todo era violento. And they did what was right in their own eyes. E as pessoas faziam o que era certo aos seus próprios olhos. And the earth was full of the blood they are shedding. E a terra estava cheia do sangue que eles estavam derramando. And so God says, Então Deus diz: I'll have to destroy them eu vou precisar destruí-los and start over. e recomeçar. Why? Por quê? Because genocide Porque o genocídio produces a generation produz uma geração who practice genocide. que pratica genocídio. So he chooses one guy, Então ele escolhe uma pessoa, Noah. Noé. We try so hard to make all of the characters in Scripture wonderful. A gente tenta, assim, sempre fazer os personagens da Bíblia serem pessoas maravilhosas, né? There are no wonderful human beings Não in existem Scripture. seres humanos maravilhosos na Bíblia. There are just human beings Eles são só seres humanos, who more or less sometimes listen to God. que mais ou menos algumas vezes escutam a Deus. And so Noah did. He was the best guy God could find. Então Noé, ele foi a melhor pessoa que Deus pôde encontrar. We just See, so when God chooses you to serve him, Então quando Deus escolhe você para servir Ele, don't go, oh, I must be very special. não vai ficar pensando, nossa, eu sou especial And good e and bom. I have 5 stars. Eu tenho 5 estrelas. No, Não, but you were the best he could find. mas você foi o melhor que ele pôde encontrar. Sometimes things are so bad, God has to choose an unborn baby to serve him. Algumas vezes as coisas são tão ruins que Deus precisa usar um bebê que nem nasceu ainda para servir Ele. And so God sends the flood. Então Deus envia o dilúvio. Por quê? Because everything in human heart is violent. Porque tudo no coração humano era violento. We will never stop the killing. E ele não conseguiria impedir o assassinato. The earth is polluted literally with the blood of the human race. A terra estava literalmente poluída com o sangue da raça humana. And the animals, which we are not supposed to be killing. E os animais que a gente nem deveria estar matando. Because at this point we're supposed to be, in Genesis 1 and 2, we're not vegetarians, we're frugivores. Porque nesse momento de Gênesis 1 e 2, não que a gente seja vegetariano, mas nós somos frutíferos. The animals Frutívoros. are made to serve us. Os animais foram criados para nos servir. They are our first helpmates. Eles são os nossos primeiros ajudadores. Okay, so we're killing them too. Então a gente estava matando os animais também. And so after the flood, Então depois do we've dilúvio, got Noah and his wife and a few sons and their wives. ele pegou Noé, a esposa, os filhos e as esposas, And they're the best God could find. e foi o melhor que Deus pôde encontrar. But don't confuse that with good. Mas não confundam isso com bom, tá? And God, and by the way, we killed all the animals too. E a propósito, ele matou todos os animais também, Except the ones on the ark. a não ser aqueles que estavam na arca. I think God actually did more work to save the animals than to save you and I. E na verdade Deus ele fez muito mais trabalho para salvar os animais do que para salvar eu e vocês. When you look at the ark Quando and how você huge it is, olha para a arca e o tamanho enorme dela, it was that size for the animals, era daquele tamanho por causa dos animais, not for the human beings. não por causa dos seres humanos. We could have been together in a rowboat. A gente poderia estar ali num barquinho a remo bem pequenininho. Okay. So Okay. God leaves a rainbow, Então Deus deixa ali o arco-íris. and that rainbow is good news and bad news. E aquele arco-íris na verdade é uma boa notícia, mas também é uma má notícia. The good news is A boa notícia é que I will never do this again. eu nunca mais vou fazer isso de novo. Never again will I judge
the whole human race Nunca mais eu vou julgar toda a raça humana with destruction. com destruição. I'm going to let you live. Eu vou deixar vocês viverem And I'm going to make you responsible e eu vou fazer vocês responsáveis to govern yourself. por se governarem. Oh my gosh. That, by the way, is the warning. Isso a propósito, gente, é o aviso. That is God saying, if I judge you, there will be another flood and I won't have anybody for the boat. É Deus falando assim: se eu julgar vocês, vai haver um outro dilúvio e ninguém mais vai sobrar. You and I deserve death. Eu e vocês merecemos a morte. Our life is a gift of God. A nossa vida é um dom, um presente de Deus. But it is a life with responsibility. Mas é uma vida com responsabilidade. And so after that, Então, depois disso, we have Moses. a gente tem Moisés. First we have Abraham, who's going to lead to Moses. Primeiro a gente tem Abraão, que vai levar Moisés. Because we need a people that God teaches us through who will lead to Moses, who will write it all down so that we can study it today. Porque a gente precisa de um povo que vai levar até Moisés, que vai escrever todas essas coisas para que a gente possa estudar essas coisas hoje. Now we start with Abraham and you know, he thinks God is telling him to kill his son. E a gente vê Abraão, né? Chega Abraão e daí ele acha que Deus quer que ele mate o filho dele. Why? Por quê? Because human sacrifice was common in the culture he came Porque o from. sacrifício humano era algo muito comum na cultura da onde ele veio. God had to show him, Deus precisou mostrar para ele: I am not the God of human sacrifice. eu não sou um Deus de sacrifício humano. Because he didn't understand it. Porque ele não entendia. And this is the best God could find. E esse foi o melhor que Deus pôde encontrar. And he has Isaac, Daí ele tem Isaac, but just before he has Ishmael. mas antes ele tem Ismael. They're from different mothers. Eles são de mães diferentes, Because we don't have any monogamy in the world. porque a gente não tem nenhuma monogamia no mundo. I'm sorry. Desculpa. Not that we shouldn't have, Não que você não deveria ter, but they didn't. mas eles não tinham. Why? They didn't want to. Por que eles não queriam? Okay, and so we got a mess with Ishmael, and God takes care of that and blesses him. Então ele faz uma bagunça ali com Ismael, mas Deus cuida dele, abençoa ele. We get it straightened out with Isaac, but the tribes these two men create are still fighting each other in the Middle East E daí today. as coisas ele faz certinho ali com Isaac, mas as tribos que esses dois originaram até hoje estão em guerra. Just like God said, Assim como Deus disse, you'll be fighting each other for a very long vocês time. vão lutar um contra o outro por um longo tempo. And so then we get, let's see, who comes? Then we get Jacob. Daí vem Jacó. Oh, gosh, Jacob, the best con artist in the world. Con artist. É o maior trapaceiro do mundo, Jacó. He and his mother are afraid he's not going to get any inheritance. Ele e a mãe têm medo que ele não vai receber a herança. And so he and his mother decide to lie to the father. Então ele e a mãe decidem mentir para o pai, So they can steal para que eles possam roubar Esau's inheritance. a herança de Esaú. Okay, so far the Então, best até aqui, people on earth até agora as melhores pessoas na Terra, gente, murder, commit genocide, assassinaram, cometeram are genocídio, raping incestuous sodomites estupro, incesto, who sodomia, believe in human sacrifice acreditavam em sacrifício humano and are greedy to steal an e inheritance são gananciosos o bastante para roubar uma herança. because they live in a world that doesn't have enough. Porque vivem num mundo onde não tem o suficiente. And there's what? Maybe 100,000 people in the whole world? E quantas pessoas será que tinha no mundo, gente? 100 mil pessoas? Oh gosh. Well, then we get
to the sons of Jacob. Daí a gente chega nos filhos de Jacó. And at least we have 12 of them. That's good. E é bom que a gente tem pelo menos 12 deles, né? And we get to just before, you remember Joseph is born and he's sold into slavery by his brothers. Então vocês lembram que José foi vendido como escravo pelos irmãos, né? This was instead of killing him. E isso eles fizeram ao invés de matar ele. So they have improved. Então, na verdade, eles melhoraram. Don't kill our brother. Não vamos matar o nosso irmão. It would be more profitable to sell him into slavery. A gente vai lucrar mais se a gente vender ele como escravo. You're not reading the book. Vocês não estão lendo o livro. You're not thinking about what God is saying. Vocês não estão pensando no que Deus está dizendo. Because you think if you just work a little bit, Brazil could be just. Porque vocês acham que se vocês trabalharem um pouquinho, o Brasil vai poder ser justo. You think it depends on who you elect. Vocês acham que depende de quem vocês vão eleger. What planet are you living on? Em que planeta que vocês moram, gente? So then, while Joseph is off in slavery, his Então, brothers wipe out the Shechemites. Quando José está lá como escravo, os irmãos dele acabam com os quemitas. Not because he has sex with Dinah. Não é porque o homem faz sexo com Dina. She wants to have sex with him. They want to get married. They want to do the right thing. Ela quer fazer sexo com ele, eles querem se casar e fazer o que é certo. And the brothers commit genocide. E os irmãos cometem genocídio of the whole tribe of Shechemites. de toda a tribo dos quemitas. Do not think this is virtuous. Vocês não acham que isso é algo virtuoso, There's gente? no virtue in Não it. tem nenhuma virtude nisso. They wanted their land, they wanted their wealth, and they wanted their cattle. Eles queriam a terra, a riqueza e o gado daquele povo. And it's then that God says, E é well, então que Deus fala, I already did the flood thing. que fala, eu já fiz o dilúvio. And so far so good. Even my people are not following me very well. E até agora, até o meu povo não está me seguindo muito bem. And so he says, I'm going to put you in slavery in Egypt. E daí ele fala, eu vou colocar vocês como escravos no Egito por For 430 some years. 430 e poucos anos. Hoping Esperando they will learn what it is to have no rights. que essas pessoas venham aprender o que significa não ter direito algum. Their life to have no value. A vida deles não ter valor nenhum. Their work to have no value. O trabalho deles não ter valor nenhum. No freedom. Sem liberdade nenhuma. No say in governance. Sem poder dizer nada em relação ao No governo. rights of any kind. Sem um direito de nenhum tipo. Then God brings them out. E daí Deus tira eles de lá. In great political and economic deliverance. É uma liberdade totalmente política e econômica. They were really slaves. Eles eram realmente And escravos. they were really freed. E eles foram realmente livres. And he gives them Moses. E daí ele dá Moisés para Who eles, will go, okay, que fala, let me explain this a little more carefully. deixa eu explicar isso com um pouco mais de cuidado para vocês. And then we get to the laws of Moses. E daí a gente chega nas leis de Moisés. I hope that clock is wrong again, but anyway, let's move forward. Mas vamos continuar porque essa também é uma longa conversa. And so we have the law. Então a gente tem a lei. All the books of Moses are the law. Todos os livros de Moisés são a lei. All of Genesis is told in story form. Gênesis é contado em forma de história. But with Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and Numbers, increasingly we begin to get prescriptive law. Do this, don't do this. Com Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, a gente começa a obter aquela lei prescritiva que fala pra gente, faça isso, não faça aquilo. I'm going to come back to prescriptive law. E eu vou voltar para essa lei prescritiva. I want to go to 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, and 1st and 2nd Chronicles, which are all about
political leaders in government. Mas antes eu quero passar por 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, que fala pra gente tudo sobre justiça, política e governo. Okay, so you got an elected president. Tá, então vocês têm um presidente eleito. Well, God is going to tell us 500-600 years of political leaders in Israel. E Deus fala pra gente aqui no livro que em 500, 600 anos de líderes políticos em Israel, Many of them chosen by him muitos deles escolhidos pelo próprio Deus, because they were the best he could find. porque eles eram o melhor que ele poderia encontrar naquela época. Not to be confused with good. Isso não é para ser confundido com bom, tá, gente? But most of them were not chosen by God. It was just a free-for-all. Mas a maioria deles não foi escolhido por Deus e foi simplesmente o povo que escolheu. The Israeli people chose people because they were tall and handsome, or Os israelitas, eles escolhiam pessoas porque eram altas e bonitas, because they had more money than anybody else, porque tinham mais dinheiro do que os outros, or because they killed all their enemies. ou porque tinham matado todos os seus inimigos. That was their definition of justice. Essa era a definição de justiça. Okay, and you know, all of them are pretty disastrous. E todos eles foram muito desastrosos. I've been in South Africa for many years. We just had Zuma for president. Eu estou na África do Sul há muitos anos e a gente teve Zuma como nosso presidente, Has 7 wives. que tinha 7 mulheres, Corrupt. que era corrupto. You know. Yeah, but I don't think he's murdered anybody personally yet. Sim, mas eu acho que ele nunca matou ninguém pessoalmente ainda. And at least he's married to all these women. E pelo he's menos having ele é sex with. casado com todas essas mulheres com quem ele está fazendo sexo. David committed adultery Davi cometeu adultério and murdered one of his best soldiers e assassinou um dos seus melhores soldados to hide it. para esconder. And David is kind of like the best of the best of the best. E Davi é tipo que o melhor do melhor do melhor. During this last election in America, we're going to go Donald Trump. Nessa última eleição na América a gente fala, Donald Trump. Only some of us do this. Alguns de nós fazem isso, tá? He's the Samson. 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 He's coming to deliver us from Ele the é o Salvador e Philistines. está vindo para libertar a gente. Well, maybe he is. Talvez ele seja. But you do realize they lose everything after Samson. Mas assim como Sansão, eles perderam tudo depois de Sansão, que foi o libertador. They are in utter chaos. Eles estavam num caos completo. He does save them from the Philistines. Então ele salva eles dos filisteus, But that doesn't make it a good country. mas isso não faz deles um país bom. And so then we get Saul. We know he's not too good, but then we get David and Solomon and we go, oh, Então a gente tem wow. Saul, que não é muito bom, mas depois tem Davi, Saul, e a gente pensa, uau. Now we know what political justice is. Agora a We got gente this sabe o down. que é política, justiça política. Israel was doing quite well. E Israel até que estava indo bem. They had elected authoritarian government and they were prospering in some categories. Eles tinham um governo eleito, autoritário, e eles estavam prosperando de alguma maneira. God didn't want them to have a king, but they wanted a king. Deus não queria que eles tivessem um rei, mas eles queriam um rei. You have the right to choose who governs you. Então você tem o direito de escolher quem te governa. Gave you that right. Quem te deu esse direito? God did. Deus deu. So you will have to live with your own choices. Então você vai ter que viver com as suas próprias escolhas. But Solomon's son Rehoboam, Mas o filho de Salomão, he wipes it all out in one generation. em uma geração ele destrói tudo aquilo. And now we have a very long, painful political journey, hundreds of years, until they end up in slavery E again. daí a gente chega numa longa jornada de anos de justiça política e eles acabam se tornando o quê? Escravos novamente. In Babylon, Na Babilônia. and there's another area which E I won't remember. uma outra área também que eu nem lembro.
Okay, so when we get to the prescriptive law, Então, quando a gente chega aqui na lei prescritiva, where God tells us if you want good governance, onde Deus fala pra gente, se você quiser um governo bom, this is what it is. é assim que ele é. He says, Ele diz, number one, número 1, do not put all your hope in the leader. não coloque toda a sua esperança no líder. Period. Ponto final. Put your trust in being good and giving justice and teaching other people to do good and giving justice. Coloque a sua esperança em ser bom, em fazer o bem e ensinar outras pessoas a fazerem o bem e a justiça. And being just even when the government is unjust. Sendo justos mesmo quando o governo for injusto. Because if you lived justly, Porque se você viver de forma justa, your children would grow up understanding something different. os seus filhos vão crescer entendendo algo diferente. They would understand the future Eles vão, depends on them. eles vão entender que o futuro depende deles. Not somebody at the top. Não de alguém que está lá em Oh, cima. gosh, this is difficult in Africa and in South America. E isso é algo muito difícil tanto na África quanto na América do Sul. And most of Asia. E na maioria da Ásia. Why? Por quê? Because you have cultures that believe all the power's at the top. Porque vocês têm culturas que deixam todo o poder no topo. God says, no, it isn't. It's in you. E Deus diz, não está no topo, o poder está em você. Oh, we're just the poor people who have to. Ah, mas a gente só tem pobres aqui na África. Yeah, right. Tá certo? God gives authority. Deus dá autoridade. Oh. God moved the clock back. Deus moveu o relógio. It's a miracle. É um milagre. God gives authority Então Deus dá autoridade to 4 beings and 4 institutions. para 4 seres e 4 instituições. If you want justice, Se você quer justiça, justice means proper order. justiça significa ordem apropriada. And proper order means E ordem apropriada significa place authority where it belongs. colocar a autoridade onde ela pertence. Now we say God has all authority. E a gente diz, Deus tem toda a autoridade. Well, not all authority, Não toda a autoridade. or you wouldn't be sinning. Ou você não estaria pecando. You see, God has all power and he could hold all authority. Vocês veem, queridos, Deus ele tem todo o poder e ele poderia ter toda a autoridade. But he decided, Mas ele decidiu, I will give a small amount of authority eu vou dar uma pequena quantidade de to autoridade human beings created in my image. para os seres humanos criados à minha imagem. We don't have huge power unless we work together. A gente não tem um poder enorme a não ser que a gente trabalhe juntos. And God said the smallest building block of the kingdom E Deus diz que o bloco edificador, o menor bloco edificador do reino, the smallest building block of justice o menor bloco edificador de justiça is you. é você. Political power O poder político, is from the bottom. ele vem de baixo para cima. You almost began to get this in South America, Vocês quase começaram a entender isso aqui na América do Sul. but you're beginning to lose it again, and Mas not vocês- just Brazil. Vocês estão começando a perder novamente, não é somente o Brasil. We have had it in America for 300 years, and we've forgotten what it means. A gente teve isso na América durante 300 anos e a gente esqueceu o que isso significa. But, you know, our president now thinks he has the power to do anything he wants. O nosso presidente agora ele acha que ele tem o poder para fazer tudo o que ele quiser. And many of the Christians are going, yes. E muitos yes. dos cristãos estão lá, isso, Ah, isso, that's it. é isso. Drain the swamp. Treina o pântano. Well, where's the swamp? O que é esse pântano? I'm pretty sure God's perspective is we're all in the swamp. Eu creio que a perspectiva de Deus, queridos, é que todos nós estamos nesse pântano, nesse atoleiro.
Okay, so the individual Então o indivíduo, is empowered by God, ele é empoderado por given Deus, authority by God, foi dada autoridade a ele por Over Deus, what? sobre o quê? themselves. Sobre si mesmos. That's it. E é isso. My authority, A minha autoridade, turn around. My authority stops a minha autoridade para when my nose reaches his nose. quando o meu nariz bate no nariz dele. Because he has as much authority as I Porque do. ele tem tanta autoridade quanto eu tenho. I have authority to say, this is what I'm going to do. Eu tenho autoridade para dizer, é isso que eu vou fazer. I do not have the authority to say, and you're going to do the same E eu não thing. tenho autoridade para falar, e você vai fazer a mesma coisa. And if you don't, I'm going to kill you. E se você não fizer, eu vou te matar. So we want to say, it is immoral to have sex out of monogamy. Então a gente quer dizer que é imoral fazer sexo fora de um casamento monogâmico. I know. Eu sei. And you think the problem is only the world? E vocês acham que o problema é só o mundo? You don't think Christians are struggling with this Vocês não very acham que os simple cristãos concept? estão com dificuldade com esse conceito simples? Can we demonstrate God's authority when we don't live under God's authority? A gente pode demonstrar a autoridade de Deus quando a gente não vive sob a autoridade de Deus? We are the swamp. A gente tá no atoleiro, We're not alone. não sozinhos. The second authority God created A segunda autoridade que Deus criou is marriage, é o casamento, the family. a família. Now, here's a great question. Agora eu tenho uma ótima pergunta. Who marries Adam? Quem casa com Adão? It's not the government. Não é o governo, We don't have one yet. não tem governo. Hã? We don't have one yet. Não tem governo ainda lá, It's not the church. não é a igreja, We don't have one yet. não tem igreja ainda, It's not the family. não é a família, We don't have any yet. não tem ainda, It's not the tribe. não é a tribo, It doesn't exist. não existe. And so people who are trying to be tricky go, God married them. E daí as pessoas tentam ser bíblicas e falam, Deus casou Adão. He's not even there. Ele nem tá lá. He is there, Ele tá lá, but he is not there. mas ele não tá lá. They are married because they say, Eles se casam porque eles dizem, turn around. I choose in my authority to give you, me, specifically my life for the rest of my life. na minha autoridade, eu escolho me dar especificamente a minha vida para você pro resto da minha vida. And the other says the same thing. E o outro diz a mesma coisa. The only authority A única autoridade that will hold two people together que vai fazer com que duas pessoas permaneçam juntas righteously de forma justa, reta, is the authority of those two people. é a autoridade dessas duas pessoas. I know. Eu sei. Wow. We Wow. put authority everywhere but A there. gente coloca a autoridade em todo lugar, menos nos dois. And submission E submissão can only happen between two equals. só acontece entre dois iguais. If you are not equal, Se você não for igual, it is subservience. é subservência. We never have understood marriage. A gente nunca entendeu o casamento. But God is wanting to lead us in a new way. Mas Deus quer nos guiar de uma maneira nova. But if you don't believe in the authority of the individual Mas the se way você God believes in não it, acredita na autoridade do indivíduo da maneira que Deus acredita, and the authority that is in those two people to decide what they will do with their life, e a autoridade que está nessas duas pessoas de decidirem o que elas vão fazer da vida delas, you cannot build a justice system that reflects God. você não vai conseguir construir um sistema justo que reflita a And you Deus. say, but they'll make mistakes. E eles vão cometer erros. Yeah, they sure will. Com certeza vão. But they will be their mistakes. Mas o erro vai ser deles. A gal said to me, I'm from India, and we do arranged marriages.
She said, I'm from India and we do arranged marriages. Daí a pessoa fala, mas eu sou da Índia, lá a gente tem casamentos arranjados. She says, is it okay if my father arranges my marriage? Daí ela pergunta, tudo bem se o meu pai arranjar o meu casamento? I said, of course, E eu digo, as long as you agree. claro, desde que você concorde. I don't care how you get together. Eu não me importo como vocês se unem. Marriage maker, dating service, online internet, church Pela social. internet, por um sistema de relacionamentos, Parents por um bring casador, people and you decide. I don't care pelos how pais. you meet, Eu não me importo como vocês se conhecem, who you will marry. quem você vai casar. As long as you agree, this is your choice. Desde que você concorde que essa é a sua escolha. Because nobody else is Porque going to live. ninguém mais Wow. Oh pode my fazer essa gosh. escolha. We think political power is top down and we think family is top down. E daí a gente olha para a política e a gente pensa que vem de cima para baixo, que a família vem de cima para baixo. Those are in Genesis 1 and 2. The other two authorities are government. Então essas duas autoridades estão em Gênesis 1 e 2 e as outras autoridades And são o church. governo e a igreja, These are not individuals, these are spheres que or não são institutions. indivíduos, mas esferas ou instituições. When man creates government, Quando o homem cria o governo, we have a top-down system. a gente tem um sistema de cima para baixo. They can govern because they have a lot of money. Eles podem governar porque tem muito dinheiro. They can govern because they have a big army. Eles podem governar porque eles têm um maior They exército. can govern because their father governed. Eles podem governar porque o pai deles governava. They can govern because God spoke and said they could govern. Eles podem governar porque Deus falou e disse que eles podiam governar. Or my personal favorite. Mas o meu favorito I see my time's gone red. I think that means we're in serious trouble. o tempo tá vermelho ali, então eu sei que a gente está tendo um problema aqui. My personal favorite. Mas o meu favorito, I have the right to govern you because I am God. eu tenho o direito de governar vocês porque eu sou Deus. It's still very popular in the earth. Ainda é popular aqui na Terra isso. God says you have the right to govern if the people being governed choose you to govern. Deus diz que você tem o direito de governar se as pessoas que estão sendo governadas escolherem você. You say, well, but God chose the kings. Mas Deus escolheu os reis, você pode falar. No, he didn't. Não, ele não He escolheu. pointed to them and said, I think this guy'd be better. Ele falou, olha, eu acho que esse cara aqui vai ser melhor. But they were never king until the people gathered and Mas eles said, nunca se tornaram reis até que as pessoas se reuniram e instituíram como reis. we take them. E So God falaram, will tell you who to vote for. então Deus vai, will tell you. He will. Então Deus vai te falar para quem você tem que votar, But don't think that's because this one's going to be the good one. mas não pense que é porque esse vai ser o bom. And don't think that doing that is enough to get a future for Brazil that you believe in. E não ache que isso é o bastante para você ter o futuro que você acredita que o Brasil tem. Okay. Ok? It is better if we do not think of ourselves É melhor se a gente não pensar em relação a nós as mesmos Israel in the promised land. como Israel na terra prometida. It is better if we think of ourselves as Israel in Babylon. É melhor a gente pensar em nós mesmos como Israel na Babilônia. These nations Essas nações are not our nations não as são Christians. as nossas nações como cristãos. We have new passports. Nós temos novos passaportes. Our justice system is established by Jesus. O nosso sistema de justiça é estabelecido por Jesus. We have a kingdom Nós temos um reino that's coming. que está vindo. But right now, Mas agora, we are the only hope nós somos a única esperança of justice for those who are lost. de justiça para aqueles que estão perdidos. We do not represent the church. Nós não representamos a igreja. We represent all the people Nós representamos pessoas mais velhas. getting perfect justice. Perfect justice, is that what we get? Então, ter justiça perfeita é isso que a gente tem? No. Não. Get the best justice you can get. Mas a melhor justiça que você pode ter. And then go back to the E work.
and make it better. E daí volta para o trabalho, para o mundo e faz ele melhor. Você foi abençoada? Muito para pensar, para refletir, não é verdade? Você pode abaixar sua cabeça? Eu queria que você orasse pelas pessoas que você já decidiu no seu coração que receberão seu voto no próximo mês, como deputado estadual. Pessoas que você já decidiu no seu coração que você vai votar como deputado federal. Ore pedindo a bênção de Deus sobre essa pessoa. Pessoas que você já escolheu para votar como senador. Peçam a bênção de Deus sobre essa pessoa. Aquela pessoa que você vai votar como presidente da nossa nação. Peça a bênção de Deus sobre essa pessoa. Cada um de nós é resposta de Deus para a nossa nação. É assim que o reino de Deus funciona. Sal da terra e luz do mundo. O desafio dessa manhã é você assumir esse compromisso com Deus de ser sal da terra e luz do mundo. Entendendo que não teremos uma sociedade perfeita, mas que nós conseguiremos promover transformação, que acontece apenas quando o poder do Evangelho se manifesta, quando Deus transforma a história de indivíduos e assim transforma a história de nações. Se você se coloca à disposição de Deus para ser resposta para a nossa nação, eu vou convidar você a se colocar de joelhos nesse momento. E com esse gesto você vai estar dizendo: Deus, eu quero ser resposta do Senhor. Eu quero que o Senhor me use para abençoar onde eu estou. Use meu voto para abençoar o meu estado, abençoar o meu país. Use a minha vida como sal e luz. Me use como agente de transformação. Se você não sabe em quem votar em alguns desses cargos, peça agora que o Espírito Santo de Deus te ajude a fazer a melhor escolha possível, para que com liberdade você possa exercer o seu direito do voto. Enquanto você está orando de joelhos, eu vou pedir à banda que esteja cantando a mensagem que nós queremos que você leve no coração, a certeza do que Deus estará fazendo na sua vida e na nossa nação. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Coloque
nosso Deus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Você pode fechar seus olhos? Deus amado, é isso que nós queremos. Nós queremos ver o mover do Senhor, iniciando nas nossas vidas. Nós queremos ver o mover do Senhor nas nossas famílias, Senhor. Naquele lugar onde nós trabalhamos, lá na universidade. Nós queremos ver o mover do Senhor naquele condomínio onde moramos. Nós queremos ver o mover do Senhor no nosso estado, na nossa nação. Ó Deus, nós entendemos que nós podemos ser usados pelo Senhor para abençoar. E esse é o desejo do nosso coração. O nosso compromisso nessa manhã. Nós queremos expandir o Teu reino, para que a Tua glória seja manifesta, Senhor. Para que pessoas reconheçam a autoridade do Senhor sobre as suas vidas. Nós decidimos, Deus, ser instrumentos do Senhor para abençoar. É a nossa oração em nome de Jesus.